Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui mais uma vez nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, no terceiro dia do webinar, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Eu começo, então, apresentando a nossa pós-graduação, que está com o seu, as inscrições para o processo seletivo abertas. Então, pós-graduação, currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. A estrutura do curso é dividida em 3 eixos curriculares independentes e solidários entre si. O primeiro, o eixo vertical, conhece-se, então, as diferentes técnicas e produzimos um portfólio para registrar e sistematizar o conhecimento. No eixo horizontal, é composto das disciplinas de didática, com ênfase no ensino-aprendizagem dos trabalhos manuais e suas práticas. E o terceiro eixo é o eixo transversal, que estuda o currículo dos trabalhos manuais junto às demais disciplinas do currículo steineriano e sua relação e pertinência para as fases da vida, das fases do desenvolvimento da criança e do jovem. Eis as nossas disciplinas: técnicas e práticas dos trabalhos manuais no ensino infantil, técnicas e práticas dos trabalhos manuais no ensino fundamental, técnicas e práticas dos trabalhos manuais no ensino médio. As fases do desenvolvimento da criança e do jovem sob a perspectiva curricular da educação steineriana. O corpo e a voz do professor em movimento, rodas rítmicas, brincadeiras e contos para a sala de aula dos trabalhos manuais, canções e versos. Didática do ensino superior, antroposofia da imanência e educação steineriana, conceitos por uma estética da vida viva. E o portfólio, registro de pesquisa das técnicas. As aulas, elas são assíncronas e disponibilizadas nas datas a partir de 24 de outubro. O final, a entrega do portfólio em 21 de agosto de 21. Muito bem, para vocês terem as informações e as inscrições, acessem o nosso site artesmanuais.arte.br, trabalhos manuais. Está conosco nessa empreitada de webinar algumas das nossas queridas professoras, a começar pela professora coordenadora pedagógica, Carla Santori. Depois, as professoras especialistas, Mônica Stefanski e Inês Hart. E as professoras mestre, Lívia Campagnoli e Alessandra Trigo. Muito bem, vamos ao webinar. E eu agora vou ter que parar um pouquinho aqui, porque a minha apresentação das professoras está em outro lugar. Já não sei mais o que fazer aqui. Vamos ver se eu consigo. Gente, espera um pouco que estou bagunçada. Me perdi aqui. Peraí. Muito bem, vou trazer as professoras que estão conosco hoje. Vou até abrir a tela, depois eu volto para a apresentação, tá bom? Porque agora eu estou estreando com 2 monitores. Só que os 2 estão com a mesma informação de currículo. Então, eu vou apresentar, também fica mais quentinho apresentá-las ao vivo assim. Então, peço... agradeço imenso a professora Márcia Marques, que hoje está substituindo a nossa querida professora do Recife, da Escola Waldorf Recife, Luciane, que ela teve um problema com sua mãe, que foi hospitalizada. Então, está conosco hoje. Alice Pereira,
pedagoga, especialista em artes manuais para educação, 15 anos em sala de aula e 5 anos na sala de aula dos trabalhos manuais e na escola, no Colégio Waldorf Brasília do Mato Grosso. Também é do Colégio Waldorf Brasília, estão as duas lá, 41 graus, do Mato Grosso, a professora Márcia Marques, que é arte educadora, educadora lúdica, arte terapeuta, professora Waldorf e terapeuta artística, com formação aonde? Lá na Sagres, onde está a nossa querida professora Inês Hart. Muito Informação. bem. Informação. Vocês estão tendo aula... vamos parar de conversa. Vocês estão tendo aula virtual, Márcia? Por enquanto, nós estamos tendo encontros. Nosso primeiro módulo virtual vai ser em outubro. Tá bom. Então, vamos em frente. Tempo de experiência em sala de aula. Professora de trabalhos manuais há mais de 24 anos em ateliê livre e há 9 na Escola Waldorf. No ensino formal, são 11 anos ao todo, dos quais 1 ano no ensino superior de uma instituição privada e 10 anos no ensino fundamental Waldorf. Tempo de experiência em salas de aula de professoras de trabalhos manuais. 9 como professora, em alguns momentos do 1º ao 8º, e em 2009, trabalho manual só no 9º ano. Que delícia essa experiência toda circulando aqui. As nossas professoras da nossa pós, eu vou apresentá-las todas na sexta-feira. Gente, vou voltar para a apresentação. Espera um pouquinho que eu vou me encontrar de novo. Eu estava tão contente que estava tudo dominado, mas nem tudo. Pronto, voltei aqui. Ih, começa tudo de novo? Não, vou pular. Achei. Aqui, pronto, as meninas aqui. Ensino fundamental. Olha a nossa ementa. O currículo dos trabalhos manuais na perspectiva da educação steineriana, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Eu quero dizer que nós, na ementa, que ela segue, digamos assim, as diretrizes do MEC, o ensino fundamental é do 1º ao 9º, mas na escola Waldorf, o 9º já faz parte do ensino médio. Seguindo, fiação, tricô, crochê, bordado em ponto cruz, modelagem de brinquedo, costura manual e a máquina, tecelagem, macramê, técnicas, práticas e indicações didáticas. Hoje nós vamos falar do 3º ano do ensino fundamental. Tricô com agulhas, ponto tricô e ponto meia, aumento e arremate. E o boneco de tricô, mas não só, nem todo mundo adota o boneco de tricô. Eu gosto de falar boneca, em todo caso, vamos em frente. 4º ano do ensino fundamental, ponto cruz, costura manual. Olha que delícia as fotos, gente. Eu adoro. Fotos que a professora Márcia Marques nos apresenta, a professora Alice Pereira. Olha o ponto cruz do 4º ano. Olha o ensino fundamental no bazar. Fotos da Márcia. Muito bem. Pronto, deixa eu sair daqui. Nossa, que confusão que eu arrumei. Gente, quem fala? Opa. Só para falar, a foto da boneca que apareceu é da Carla. Eu que mandei, porque a Carla mandou para mim uma vez essa foto e eu não tinha foto em mãos desse boneco feito inteiro de tricô. E eu peguei e mandei a da Carla lá, a boneca da Carla. Nós vamos falar. Olha só, gente, então... Eu queria agora, no comecinho, apresentar, só que agora eu já não sei onde é que tá mais. Tô perdida. Deixa eu ver, deixa eu ler. Gente, espera aí, um pouco de paciência comigo, que eu já tô ficando doidinha. Achei. Olha só, eu queria apresentar a professora Alessandra Trigo, a disciplina dela, né? A disciplina da professora, digamos assim, é um alicerce
base para a compreensão e a pesquisa do currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana, porque a professora mestre Alessandra Trigo, ela dá a disciplina, vai ministrar a disciplina, as fases do desenvolvimento da criança e do jovem, sob a perspectiva curricular da educação steineriana. Olha a ementa. As fases da vida e o desenvolvimento da criança e do jovem, os aspectos antropológicos, psicológicos e sociológicos da criança e do jovem na perspectiva curricular da educação steineriana. Então, antes mesmo da Inês nos cantar, Alessandra, fala um pouquinho das perspectivas da sua disciplina. Consegue aí abrir? Ótimo. Consigo. Oi, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a Nina por esse convite, por fazer parte dessa equipe e desse desafio, né, que está sendo colocado aí, desse curso, ainda mais também dentro desse contexto, né, e, enfim, saindo da ideia do presencial para vir para um webinar, por exemplo, né? Uau, quanta transformação. A ideia desse olhar para as fases da vida, ela é fundamental no processo educacional como um todo, principalmente para a gente conseguir olhar para a criança. Alessandra, deixa eu te interromper. Eu aumentei o volume do meu computador, porque o seu som está um pouquinho baixo. Se você conseguir falar mais pertinho, talvez, do microfone, ou aumentar o som do seu computador, a gente agradece. Vamos ver se melhora. Agora parou. Ah, melhorou. Melhorou? Então, tá, vou tirar o fone de ouvido, vai ficar melhor. Aí eu vou abaixar agora. Ok. Então, o que eu estava falando, né? A importância da compreensão do processo de fases da vida, claro, né? Existe toda uma estrutura que ela funciona como, por exemplo, aos 9 anos, a criança passa por uma transformação interna muito grande, né? Que a gente chama, por exemplo, do Rubicão. É claro que esse 9 anos não é exatamente 9 anos ali no momento em que ele faz 9 anos, né? Um pouco para lá, um pouco para cá. Então, isso é muito importante de termos em mente, né? Que todos esses nortes de datas e de tempos, cada criança vai ter a sua aceleração interna ou não aceleração interna, cada uma acontece num dado momento, mas de modo geral existe um modelo, existe um padrão de desenvolvimento. E quando a gente começa a entender isso, que uma criança de primeiro setênio funciona de uma determinada maneira, ela tem determinadas necessidades, uma criança de segundo setênio tem outras necessidades, e um jovem de terceiro setênio outros ainda, fica muito mais simples para o educador conseguir olhar e lidar com os desafios que ele vai encontrar, sem dúvida alguma, nesse encontro de almas, né? A sua com as crianças, né? Então, a ideia dessa disciplina é justamente essa, trazer algumas reflexões sobre essas fases para podermos olhar para as crianças como um todo, para os jovens, e falar, ok, tá bom, então aqui muda, aqui vira, enfim, aqui a gente vai lidar de uma outra forma com vocês. Né? Isso mesmo. E ainda tem a questão da técnica, né? Da adequação da técnica, né? Com essa fase da vida. Então, tem muita pesquisa, né? Porque a gente sempre fala, não, como é que a gente substitui? Ontem circulou, por exemplo, a questão das técnicas brasileiras, dos materiais, mas tudo isso tem que estar, digamos assim, em sintonia, né? Porque todas as indicações dos trabalhos manuais na educação steineriana estão amalgamadas com as fases do desenvolvimento da criança e do jovem. Então, conhecer isso nos ajuda, inclusive, a desenvolver um pensamento de pesquisa para conseguir fazer a adequação geográfica e histórica que não se distancie
né, das necessidades anímicas, motoras e cognitivas da criança naquela adequação, naquele momento da sua vida. Bem, hoje a gente começou toda meio tortinha, mas agora vamos cantar. Alessandra, querida, é uma honra, viu, tê-la aqui conosco. Na sexta-feira eu vou apresentar cada uma de vocês mais demoradamente. Inês, o que você preparou para a gente? Boa tarde. Hoje eu preparei canções de trabalho, porque terceiro ano é o ano do trabalho, não é? Das profissões, eles aprendem muitas profissões. Então, e aí eu fui lembrando, fui pesquisando, tem algumas canções Waldorf já compostas, mas eu não queria fazer uma canção Waldorf, eu queria fazer uma outra. E aí eu lembrei que nós temos aqui no grupo, tem assistido todos os dias, uma portuguesa. E eu conheço uma canção de trabalho de lavadeiras de Portugal. Então, vou começar com essa, que eu faria num terceiro ano, porque fala mesmo do ato de lavar, né? Tem várias referências. E vocês vão me dar desculpas, assim, porque, como é folclórica, tem umas coisinhas ali, que talvez hoje em dia o pessoal dissesse, é politicamente incorreto, ambientalmente incorreto, mas eu vou cantar como ela é, tá bom? É assim. Ai, rio, não te queixes, ai, que o sabão não mata, ai, que ainda lava os peixes e os deixa da cor de prata. Roupa no monte a corar, vê-la bem então, branca e leve, dá ideia a quem olhar, vê-la bem, que caiu neve, água fria da ribeira, água fria que o sol aqueceu, ver a aldeia traz a ideia, roupa branca que a gente esqueceu. 3 corpetes e um avental, 7 fronhas e um lençol, 3 camisas do enxoval que a freguesa deu ao rol. Ai, rio, não te queixes, ai, que o sabão não mata, ai, que ainda lava os peixes e os deixa da cor de prata. 3 corpetes e um avental, 7 fronhas e um lençol, 3 camisas do enxoval que a freguesa deu ao rol. Tem outras estrofes, ela é bem comprida, mas tá bom, né? Canta de trabalho, é uma delícia! Muito bem, muito obrigada. Muito bem. Isso me faz pensar no terceiro ano também. E eu estava pensando nessa trajetória que a gente já vivenciou aqui juntos também, desde o momento do Jardim da Infância. Né? Desde o momento do jardim de infância, onde a gente estava, onde a criança estava imersa em seu ambiente. Né? Sendo o adulto que perto dela, a sua referência, digamos, ambiental. E aí, era do desejo do adulto que surgia o desejo da criança de elaborar o seu trabalho manual, né? No jardim de infância. E depois a gente foi para o primeiro ano, isso continuou, mas num outro lugar. Né? Começou todo um processo de fantasia, né? Quem conhece o currículo do primeiro ano sabe que as professoras fazem todo um envolvimento com essa ovelha, trazem todos um imaginário. Quando chegou no segundo ano, a coisa já estava um pouquinho mais sequinha, né? O crochê ele já traz assim, uma coisa mais estrutural, mais definidora. E aí a pergunta que eu tenho para esse terceiro ano que chega, com toda essa complexidade, né? Se a gente pensar a professora Mônica também é professora de idioma, né? Então, se a gente pensar no idioma, no alemão, até o terceiro ano era tudo assim, né? No anímico, na canção, nada escrito. No terceiro ano o negócio chega. Né? Já começa a gramática não, a escrita, já começa um outro lugar, né? Começa, não quer dizer que mude completamente, porque não há nada no currículo steineriano que não seja uma mescla,
né? Uma coisa vai perdendo ênfase, enquanto uma está ganhando ênfase. São transições, como a gente faz nas aquarelas. Não é uma coisa assim, esse ano é isso, esse ano é... Não, é tudo assim, vai perdendo ênfase, por quê? Porque a criança também vai se transformando, não é? Vai amadurecendo. Então, eu queria perguntar para as nossas professoras convidadas e para as nossas professoras docentes, como que é isso? Essa chegada, eu vou pegar como exemplo a boneca que a Alice deu de foto, que está na mão da Carla. A professora Riva, nossa professora decana do Colégio Micael. Hoje eu estou tagarela, será que é cansaço? Olha só, deixa eu falar. A gente tem uma coisa maravilhosa que a gente vai manter no virtual, que é o encontro das professoras, que a gente chamou de Espaço Criou, que é trazer as nossas professoras mais antigas, que já estão fora de sala de aula, até mesmo tem uma ou outra que ainda está em sala de aula depois de 50 anos, para contar a experiência delas para a gente. E uma dessas professoras é a professora Riva, que a Mônica deve saber muito mais do que eu, quantos anos que ela teve de sala de aula. E ela tem esse molde dessa boneca, essa receita dessa boneca de tricô, que faz o corpo todo, que é a que eu mais gosto, onde a criança do 3º ano, olha a complexidade, aprende a ler a receita e a fazer. Olha o exercício cognitivo disso. Queridas, Márcia, Alice e as demais, como que é essa chegada no 3º ano? Como que é essa chegada teórica, que eu chamei de teórica, no 3º ano, na sala de aula dos trabalhos manuais? Essa é a minha pergunta, que eu não sei nem se me pergunta, mas quero saber. Podem abrir aí as coisas. Isso. Gratíssima pelo convite. É sempre um desafio estar aqui, né? Fiquei pensando na pergunta e as suas perguntas vêm, será que a gente vai precisar fazer essa pós-graduação em trabalhos manuais para podê-las responder? E talvez a gente ainda não consiga responder todas elas. Isso é bem provável. Bom, você trouxe agora a experiência da professora Riva, um pouquinho dela falando dessa receita. Eu nunca trabalhei com a receita trazida, assim, escrita a receita para as crianças, né? A minha forma de trabalhar até hoje foi nessa tranquilidade de que a criança quando ela chega no 3º ano, ela já chega com um pouco de vantagens, né? A criança de uma escola Waldorf, por exemplo, porque ela já fez o tricô no 1º ano. No 2º ano ela fez o crochê, ganhou essa destreza com a mão direita ou com a mão esquerda, com qual ela faz o trabalho em crochê. E quando ela chega no 3º ano, ela já conhece esse ponto onda, como a gente fala, né? Que seria o ponto tricô. Então, ela está ainda naquela tranquilidade do ponto tricô, e aí ela ganha agora o ponto novo, que é o ponto meia. E aí você trazendo a fala sobre essa professora, me veio assim, nossa, eu não tenho essa experiência ainda de entregar para as crianças uma leitura de receita, e sim trazer a cada etapa, a gente vai mostrando para elas como é que é para ser feito, né? Há uns 2 anos, quando eu iniciei na pedagogia Waldorf, iniciei nos trabalhos manuais, porque eu iniciei no jardim, né? Fazia muitos trabalhos manuais no jardim e recebi o convite para ir ser auxiliar de trabalhos manuais no grau. E lá, quando eu cheguei, me veio a receita. Olha, é esse boneco que nós fazemos e foi esse boneco que eu fiz, que é aquele do pescoço para baixo, que a criança faz, né? Faz as 10 carreiras aqui em cima, faz o buraco do pescoço, faz mais 10 carreiras mesclando essa cor e depois fazendo os aumentos, as diminuições. Quando eu fui para a pós-graduação em artes manuais para educação, que nós finalizamos o ano passado, a 2ª turma, a Carla me apresentou esse outro boneco, que é feito de maneira inteira, né? Ele vem da cabeça aos pés. E quando a gente começa, né, como professora, você pega a receita que quem já estava ali antes de você te passa, né? E você faz aquilo na íntegra, né? Porque você ainda não detém todo o conhecimento, né? E nem detenho ainda. Mas quando você
faz visita em outras escolas, faz uma pós-graduação, convive com outros professores que têm mais tempo, a gente vai ganhando um pouquinho mais de confiança no trabalho. E aí, o ano passado, eu iniciei um boneco novo, que era esse boneco feito de cima até embaixo. E a sensação que eu tive das crianças foi desse prazer de fazer da cabeça aos pés. Eu fiz o meu boneco inteiro, né? Não, mesmo os pais ou os professores fazendo esse interior dessa cabeça, a criança fez o boneco inteiro. Então, eu acho que, acho que ainda estou facilitando para as crianças, porque eu nunca fiz dessa forma de entregar receita para que eles fizessem essa leitura, e sim, ir acompanhando passo a paço. Mas mesmo acompanhando, sem ler, mesmo assim, uma coisa é você falar, faça isso, outra coisa é você fazer. O que é diferente no primeiro ano, quando você faz um plano, né? Mesmo quando você faz as coisas do crochê do segundo ano, você também não para, aumenta 2, aumenta 3, diminui, para, põe esses pontos na agulha, retoma da agulha, você não faz esse movimento, né? Mesmo que ela não esteja escrita, ela é uma receita, digamos, e que tem uma forma que precisa, não pode ficar o pé da boneca aqui em cima, né? Ela é uma forma estável, estabelecida, né? Muito bem. Tô palpitando demais, mas vamos em frente. Não, o que eu acho interessante nesse processo, que assim, essa criança do terceiro ano, ela ainda aceita muito o que o professor diz a ela, né? Ela não questiona, ela não pergunta tá certo, tá errado, tem certeza. Ela se permite fazer. Então, se você diz para ela, agora você faça tantos pontinhos, ela faz. E te mostra, professora, eu fiz, vem aqui doida te mostrando. Ela ainda está cheia desse Parece as minhas alunas da pós-graduação. Ela ainda tem esse entusiasmo todo. Então, ela se permite muito seguir as orientações. E isso é muito lindo, né? Só que agora, por exemplo, tanto o boneco inteiro quanto o boneco que é feito o corpinho e depois a gente coloca a cabeça e as mãozinhas e os pezinhos, é um momento onde a criança experimenta algo novo, que assim, ela está trabalhando agora com 2 cores, né? Fazendo um enfeite. Ela está trabalhando agora com mudanças de pontos. Então, ela precisa parar e dizer assim, professora, eu já fiz o que você me pediu, e agora? Porque assim, não é uma coisa tão automática como talvez ela faria nas 2 primeiras séries. E isso está trazendo para essa criança, né, que está aí por volta dos 9 anos, uma maneira de assim, uma pequena centelha do pensar. Porque então agora eu preciso parar para saber qual é o próximo passo. Eu diria da abstração do pensar, né? Então, uma faísca de abstração, né? Começa, porque a abstração é um processo que também começa como uma mescla, né? Isso mesmo. Então, o que eu vejo assim que é encantador, né? E você olhando, como a Alessandra falou, no desenvolvimento da humanidade dessa criança, né? Então, que momento que essa criança está em relação ao momento da humanidade, né? É uma criança que agora ela chega ao mundo, porque no primeiro e no segundo ano ela estava muito junta, né? O movimento que você fez foi lindo, assim. Ela é isso, né? E agora ela está no mundo. Então, é a primeira vez que ela põe o pezinho no chão e se percebe como fora desse aconchego, dessa unidade, né? Então, primeiro ano a unidade, segundo ano a dualidade, e agora o terceiro ano ela tem, assim, então, um movimento diferente. E aí ela, junto com as outras disciplinas, ela vai aprender as habitações, enfim, né? Todo o currículo das outras disciplinas. E aí ela tem a oportunidade de fazer um indivíduo, né? Esse indivíduo que chegou. Então, a produção do boneco, para mim, tem toda essa riqueza, essa beleza, que é assim, agora eu posso produzir um indivíduo que chegou nesta terra. Se ele é inteiro, ou se ele é da outra forma, assim, mas, sabe, assim, essa delicadeza que é você dizer para a criança. Ele é inteiro, ou se ele é dessa outra forma, é uma disputa que a gente vai ter na sala de aula dos trabalhos manuais. Mas eu estava exatamente pensando isso.
Isso é um assunto, assim, para uma aula inteira, né, Nina? Com cabeça ou sem cabeça? Desde Isso é uma coisa Muitos que... módulos, muitos módulos. Desde 2016 que a gente se atrita nesse lugar, dessa boneca que veste uma roupa no terceiro ano. Bem, eu só quero ler o comentário maravilhoso que a Receitinha recebeu aqui. Ó. Adivinha quem está com gente? A Conceição, a Pro Conceição diz. Eu faço. Alegria te ver aqui, viu, Conceição? Eu faço essa boneca de corpo inteiro, ela está falando. Pois tive a felicidade de aprender com a Riva lá na nossa pós-graduação em 2016. E as minhas crianças, desde sempre, seguem a receita. Olha que lindo o depoimento da nossa professora de Ubatuba. Muito bem, gente. Vamos em frente. Quem mais gostaria de colocar? Porque... Fala, Mônica. Bom, eu tive a grande honra de trabalhar com a Riva e com a Ana Cândida. A Ana Cândida, inclusive, foi minha professora de classe na Escola Rudolf Steiner e depois professora de trabalhos manuais. E então elas faziam essa receita e assim eu ficava muito admirada porque cada aluno tinha que ter o lápis, né? Então tinha a linha. Então era assim, carreira tal, aumente tanto, diminua tanto, e o aluno ia riscando. Ticando. Então tinha que ticar para não se perder. Que lindo. E é muito incrível isso. E você falou do alemão, né? Então, eu acho tão lindo o nosso currículo, porque ele é um todo, né? Então, no alemão, no primeiro e segundo ano, a gente só desenha, só canta, né? E como você falou, no terceiro ano, você já pode não escrever, que é no quarto, mas assim, escrever algumas linhas, né? Você já estrutura. Aí, na matemática, já vem as contas armadas, né? Na língua vem também, na língua portuguesa, um pouco da gramática, vem a letra cursiva. E eu acho que o maior desafio de trabalhos manuais é exatamente trazer essa estrutura maior. Então, são 2 pontos, né? E 2 cores, e como as meninas já falaram, você tem que, quando você diminui e você aumenta ou diminui, você tem que parar e pensar, né? Antes a criança ficava ali bordando não, fazendo crochê, tricô, era uma coisa solta. E agora não, ela tem que parar e ela tem que olhar, né? Então, também é uma habilidade técnica maior, né? E mais apurada e uma percepção maior. Muito bem. Quer falar, Carlinha? Fala aí. Mostra também, eu acho que eu vou colocar até você em speaker view, se você vê as bonecas aí. O povo tá doido querendo receita. Uai, gente, a gente está aqui convidando vocês para aprender as receitas todas e debater na pós-graduação e artes manuais, o currículo dos trabalhos manuais da educação steineriana. Gente, 5 anos falando só de uma coisa, agora tem que mudar. Vamos lá. Carlinha, tá com você. Então, na minha primeira experiência como professora do terceiro ano, eu também passei a receitinha para as crianças, mas eu passei por partes. Então, eu fiz todo um desenho no papel, e aí eu fiz a receita primeiro da cabeça, depois eu fazia do corpo, separado. Depois das pernas e a partir de então os braços. Mas aqui, então assim, quando eles chegavam ao final da receita e ensinava aumento, diminuição para aqueles que tinham já chegado naquele ponto, eles olhavam e falavam assim, mas como que isso vai virar uma cabeça? Né? Eles tinham curiosidade, então eles começaram a ficar curiosos como que isso ia se constituir depois. E foi muito lindo de ver isso neles, né? E ao mesmo tempo eu ia baixando um pouco a ansiedade, porque a ansiedade de como terminar lá, como isso virar boneca ia aumentando, né?
E aí eu fiz essa aqui com a Riva, com a receita da Riva, que foi a que a Alice mandou a foto, né? Mas eu fiz a minha receita, que é essa aqui, e que tem o pezinho viradinho, né? E eu estou adotando essa receita aqui para os meus alunos, com o pé viradinho, porque a receita da Riva não tem pé viradinho, né? E foi bem simples deles fazerem. Então, eu comecei a adotar essa receita com eles, né? Nem todos conseguem fazer a roupa também. Muitos eu dou de presente a roupa, que eu sei que não vão chegar até lá. Outros conseguem fazer. Mas, assim, tudo muito tranquilo. Eles se sentem como se eles tivessem o amigo de sempre. Aquele amigo para toda a vida. Aquele amigo que ele só conta os segredos. Muito bem. Carla, querida, deixa eu trazer os comentários da boneca. A boneca tá doidando aqui. Olha só, a Luciana Xavier, achei interessante esse comentário dela, porque ela deve ser a professora do terceiro ano e diz, olha, é impressionante, uma coisa que está me pegando muito nesse isolamento social, é impressionante como esse trabalho pega as crianças. Mesmo à distância, eles estão tricotando e finalizando os bonecos. Isso tem acontecido muito com as minhas experiências à distância dos trabalhos manuais. Muitas pessoas falam que preferem 1000 vezes estar fazendo uma coisa de trabalho manual, vendo no computador, do que estar numa reunião que não tem o trabalho manual. Muito bem, olha, a Silvana Maria está falando assim, ó, aprendi a fazer os 2 bonecos em conversas com a professora Alice. Optei pelo boneco inteiro em tricô. Opa, mais uma. Eu faço campanha. Estamos todos amando, diz a Silvana. A Daniela Leal. Ai, oi, Daniela. A Daniela está lá no Rio Grande do Sul. Por aqui também sigo a boneca sem cabeça. Ai, socorro. A boneca sem cabeça de tricô. Nesses tempos de isolamento, ainda não apresentei a boneca para as crianças. Muitas dúvidas a respeito desse processo à distância, pois não dei aula para essa turma no primeiro ano. Não fizeram o tricô. No caso da boneca, com a cabeça tricotada, a estrutura é feita pelo adulto. Nada de adulto, meu bem. 9 anos, já chegou seu eu interior. Você é responsável por você, nada de... Vamos em frente. Cabeça mantém uma estrutura de coluna nessa receita. Ó, Silvana, desenvolvi uma receita e as crianças estão finalizando os trabalhos lindamente. Lindo, Silvana. Olha só, Indira, tive a honra de ser aluna da Riva e da Mônica, diz a Indira Terciotti. E até hoje tenho minha boneca. Ah, que depoimento legal. Lembro-me até hoje desse processo inesquecível. A Daniela está pelejando lá com a ideia de que as crianças não podem fazer cabeça. Daniela, chega para cá, junto de nós. Vamos estudar esse negócio junto. Nada de ficar aí criando corpo sem cabeça, criando roupa. Chega de roupa, gente, vamos criar carne. Vamos fazer esse trabalho aí na pós-graduação, currículo dos trabalhos manuais. Gente, estou falando demais hoje. Mônica, você quer falar mais uma coisa para a gente encerrar o capítulo 3º ano? Porque nem todo mundo faz boneca, né? Mas vamos encerrar com a boneca e aí a gente vai começar a falar do 4º ano, porque outros desafios aparecem. Nina, Eu só queria colocar... Pode falar, Mônica, depois Alice. Pode. Eu li um texto há um tempo atrás que eu achei tão lindo que eu queria colocar aqui. O que a Alexandra também colocou desse Rubicão, né? Desse momento difícil, desse medo, né? Dessa solidão. Quem tem, assim, meus filhos todos voltaram para a minha cama de noite e isso é real, né? Então eu achei tão lindo, uma vez eu li que essa boneca, ela está próxima ao seu coração, né? E ela é muito importante porque ela se torna o seu amigo, né? Que ele vai te ajudar nessa solidão
E como já falaram aqui, ele vai te acompanhar em tudo, nos momentos bons, nos ruins, nas viagens. E ele é o único brinquedo que você realmente segura aqui, né? O trator, o carrinho, você não segura aqui, mas a boneca você segura aqui. Então, eu achei essa imagem muito linda. Muito bem. Alice, você ia comentar alguma coisa? Não, Porque o chat está fervendo. Só ia pedir... Isso, eu percebi, estou olhando aqui o chat. Não, eu só ia pedir para a Mônica mesmo comentar, só falar alguns dos outros trabalhos que são feitos no terceiro ano, porque aqui nós não temos o hábito da touca, né? A 40 graus a touca é muito difícil, né? A gente usa o gorrinho, às vezes, de algodão, mas de lã, não. Então, as crianças também não fazem, a gente também não propõe isso para as crianças aqui. Então, mas eu sei que existe a touca. E qual outro trabalho que é feito? Mas acho que isso pode ser respondido. Eu acho que hoje a gente a gente fica na boneca, porque a boneca já rende bastante, né? E aí a gente vai começar, a gente abre, sou contra ou a favor da boneca com cabeça sem cabeça. Aí eu vou entrar na outra polêmica, sou contra ou a favor da touca. Isso é assunto para a sala de aula, gente. A sala de aula dos trabalhos manuais não é um bando de tiazinha, senhorinha, como diz meu filho. Mãe, as suas senhorinhas estão esperando. Não é um bando de senhorinha aprendendo receita. A gente vai para o debate, a gente vai pesquisar, a gente vai olhar a criança, olhar o entorno, a gente vai para pesquisa, né? A gente vai desmistificar muita coisa, mas também acolher muita experiência de quem já passou por isso. Enfim, vamos para o quarto ano, gente? Eu vou salvar. Tem gente perguntando, vamos ver se depois a gente fala, sobre essa experiência online, né? Se a gente inicia um trabalho assim. Então, isso é complexo, mereceria a gente fazer um dia um debate só sobre isso, né, gente? Porque a gente não tem experiência. Eu nessa pandemia, estou tendo uma experiência maravilhosa com adultos. E aqui em casa, chegou, não sei se dá para ver lá atrás, o TEAR do ULI, que está no ensino médio. E aquela Olho de Deus também foi ele que fez. E eu lembro que no dia que ele fez, teve a aula de trabalhos manuais, a única, que ele fez aquele Olho de Deus, até então ele estava assim, ó. A hora que ele saiu com o negócio na mão, ele estava empoderado. Então, isso me marcou muito. Então, assim, enfim, tem tudo isso para a gente discutir. Mas eu queria chegar no ponto cruz. Eita! Então, eu queria trazer uma sombra. Então, já que a gente já atravessou o Rubicão, ou está atravessando, né, com essa chegada na Terra, como vocês já apontaram, agora vem, eu acho que uma grande sombra do trabalho manual que se apresenta no bordado de ponto cruz, que eu chamo de a sombra da perfeição. Porque até então, eu ainda posso bater, digamos assim, no professor de trabalhos manuais, dizendo: para com esse negócio de perfeição, para com esse negócio de não sei o quê. Mas quando chega no quarto ano, a própria técnica me exige uma intelectualidade, porque na minha perspectiva teórica e dos autores que eu frequento, a perfeição ela está coladinha na alma do intelecto, que é exatamente o que está dando ênfase, digamos, para aquela criança do quarto ano, que chega aqui, ó, nesse lugar de antipatia, né, que tem um slogan. Ai, que ridículo, né? O slogan da criança do quarto ano. Ai, ridículo, né? Então, eu queria pensar junto com vocês, né? Começando pelas nossas professoras convidadas, como é que essa sombra do trabalho manual se encontra com esse trabalho manual do quarto ano? Qual que é a tolerância de uma professora de trabalho manual com o desacerto do outro, o imperfeito do outro? Como é que a tolerância da professora de trabalhos manuais é com a precariedade do outro numa técnica tão exigente como é o ponto cruz? Tem assunto para mais de metro, né, gente? Mas quantos dias nós temos?
Nós Eu ia temos 1 ano e perguntar meio de curso. Não chega a 1 ano e meio, são alguns até agosto, de outubro a agosto de 2021. Então, para mim, Menina. assim, desculpa, Alice. Fala, Márcia, depois a Alice, pode ser? Para mim, no primeiro momento, assim, quando eu comecei, foi uma coisa que me deu um estranhamento muito grande, porque eu aprendi o ponto cruz e eu fiz um esforço imenso para aprender o ponto cruz com avesso perfeito. E aí, quando eu consegui, uau, agora eu já sei fazer o ponto cruz com avesso perfeito, eu caio dentro de uma escola Waldorf. E aí muda tudo. Né? Então, eu falo, olha, você sabe fazer? Sei. Então, agora a gente tem que aprender o como fazer com as crianças, né? Porque tem uma outra qualidade, tem um outro significado. Então, nesse sentido, para mim, desmistificou muito essa coisa assim do imperfeito ou dessa sombra, como você trouxe, né, Nina? Porque, assim, a gente vai trabalhar cores, e a gente vai trabalhar cores de uma forma harmoniosa, e a gente vai trabalhar o espelhamento, né? Então, porque se no primeiro tinha unidade, no segundo a dualidade, no terceiro vem a trindade, agora eu tenho um cruzamento, né? Eu tenho 4. E aí, então, eu tenho em cima e embaixo, o esquerdo e o direito. E então, quando a gente começa a trabalhar, então, através das cores, não exatamente da técnica, né, das cores, rasgando papel de seda, trabalhando essas cores, e como um exercício, né, durante algumas aulas, e depois a gente vai para o que é realmente o bordado, onde as crianças têm a possibilidade de escolher as cores. E se a gente pensar que nós vamos trabalhar o esquerdo primeiro e depois espelhar o direito, então isso fica muito mais leve. E assim, é nesse sentido que eu Leveza aí. Eu gosto muito, eu sou muito apaixonada. Eu detesto o cruz. Eu adoro. Até vou te mostrar um pequenininho Ó, pra você. o meu adolescente passou aqui e falou assim, eu tenho ódio. Olha, é muito lindo. Ai, peraí que eu vou colocar você em speaker view. É uma pintura com linhas, né? E isso foi feito, pensar que isso aqui bom, enfim, vamos entrar no mérito da questão. Mas, assim, você trabalha o esquerdo, depois você trabalha o direito, você tem a oportunidade de, né, os outros 2 quartos, você fazer de uma outra cor, de uma outra... Então, para mim, isso é muito lindo, assim, eu sou defensora e encantada. Então, eu vejo nesse sentido, assim. Muito obrigada. Alice, você ia falar? No início, eu percebo que para algumas crianças é bem difícil o início da bolsa, né? Eles colocam muito assim, a Laura falou ontem, né? Eu posso comprar uma bolsa, não preciso bordar, né? Mas a gente com carinho, com cuidado, vai trazendo e mostrando o quanto... Não mostrando com palavras, mas na vivência, né? O quanto eles ganham com fui eu que fiz. A Daisy falou ontem sobre a autoestima, né? O quanto fui eu que fiz me engrandece, né? Você acabou de falar isso, a hora que seu filho terminou o Olho de Deus, ele estava cheio daquilo, né? Eu entendo que o trabalho, o ponto cruz é muito gostoso de ser feito depois que você pega, né? A manha dele, os pontos. Eu, como a Márcia, nós aprendemos com a mesma professora, a Márcia também foi aluna da tia Didi aqui em Cuiabá, como eu, e nós aprendemos a fazer aquele ponto cruz que vai embora, você faz todo um lado e você volta cruzando, e na escola Waldorf é diferente, a gente vai fazendo esse cruzamento junto, né? A cada momento você faz esse cruzamento, trazendo esse ponto de consciência, né, para essa criança, sem falar, é claro. Eu peguei um trabalho da minha filha, e na época a Márcia era professora de trabalhos manuais da Ana Clara, e ela falou sobre esse escuro, né, sobre essa aquarela que vai sendo construída. E aqui é muito interessante, porque o terceiro ano, as crianças não desfilam com esse boneco pela escola, né? No final do ano você vê o boneco pronto no Bazar de Natal, onde nós fazemos a exposição de todos os trabalhos. Mas a bolsa é diferente. Porque a bolsa, os mais velhos, os alunos do 5º ano, 6º ano, até o 9º ano, o ano passado eu vi alunos do 9º ano, eles desfilam com essas bolsas, né? Eles andam pela escola com essas bolsas.
E isso desperta nos alunos menores a vontade de fazer, né? E aí eu vou fazer agora, eu vou fazer com a minha cor, do meu jeito. Então, acho que é um trabalho muito bonito, mas é um trabalho que às vezes traz dor, traz choro. Então, acho que, deixa eu mostrar um outro. No final do terceiro ano, a gente fez essas bolsinhas para as crianças carregarem as agulhas. Por sinal, as agulhas de tricô da Ana ainda estão aqui. Ela fez toda costuradinha à mão, com bordado, mas também é um trabalho do quarto ano. Do quarto, foi feito no quarto ano. Essa daqui com parte de dentro para pôr agulhas, mas foi um trabalho feito no quarto, depois da bolsa, né? Porque aí entra a costura manual, né? Também. Normalmente, eu queria, essa aqui é a capa de flauta do Uli do primeiro ano, mas eu queria mostrar a do ponto cruz, que aqui na escola eles fazem a capa de flauta, né? Que aí, daqueles marmanjos de 16 anos, com a flauta contralto pendurada no pescoço. Agora ele está falando assim. Vai embora, Uli. Está falando assim, eu não uso mais capa. É lindo, gente. Eu adoro isso. Aí, como a Alice mostrou lá, só para mostrar aqui uma outra possibilidade, que é a bola bordada, né? Quando eles terminam. Ou para dar um descanso, porque também a criança, quando ela pega para bordar o ponto cruz, ela não quer mais parar. Então, talvez o professor precise intervir e dizer assim, olha, vamos parar um pouquinho. Então, também é possível fazer a bola de meia e trabalhar pontinhos de bordado para dar esse descanso do ponto cruz. Porque o ponto cruz, ele entra nessa questão cognitiva. Ele entra num remoto que é típico do intelecto, dessa reprodução, né? E você fica viciadona. Eu conheço muita gente viciada em ponto cruz. Tem que mudar, né? Eu nem colocaria uma coisa de linha, de agulha. Eu já faria uma feltragem, uma coisa que expandisse, movimentasse, saísse daqui, né? Para contrabalançar. Mas isso é na pós-graduação Artes Manuais para Terapias, tá bem, gente? Nina, Mônica, oi. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso antes da Mônica entrar. Você perguntou a respeito desse perfeccionismo, né? Porque a gente trabalha os dois lados, né? Você divide essa folha, a criança trabalha desse lado de uma cor e do outro lado é a mesma cor, exatamente. Mas o meu aluno, ano passado, fez uma viagem com os pais e ele levou a bolsa para fazer. E aí, quando ele chegou de viagem, acho que eu até mandei essa foto para vocês. Quando ele chegou de viagem, a bolsa ele fez o mesmo formato, mas com cores diferentes, porque era o que ele tinha, e ele tinha que entregar o trabalho, e ele fez. E aí, quando ele chegou e falou, e agora? Eu falei, mas qual que é o problema? Você já fez? Ele já tinha feito o primeiro lado da bolsa, né? Falei, para você tá bom conviver com isso? Para você tá bonito? Então tá tudo bem. A gente continua. Enfim. Muito bem, já estamos encerrando, mas eu queria escutar, para finalizar, a Mônica, quem mais quiser falar sobre o quarto ano. Bom, eu vou causar. Opa, eu adoro quem causa. Então, eu nunca dei aula no quarto ano, mas eu tive as minhas duas mestres, né? E elas davam aula, a Ana e a Riva, bem diferente. Quando você pega aquele livro, aquela Bíblia enorme em alemão, então o Rudolf Steiner ali fala que você deve usar as cores, né? Porque as cores, ele fala da sacola e fala que as cores têm que mostrar onde é embaixo, onde é em cima, e tem toda essa coisa do papel de seda que falaram aí. E a Riva, ela é uma pessoa que desenha maravilhosamente. E elas decidiram fazer uma outra coisa. E aí também tem essa coisa da simetria, né? Que traz essa harmonização e tal. E aí elas trouxeram uma coisa bem diferente. A Riva fazia as crianças, durante semanas, fazer desenhos lindos, 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 lindos. E aqueles desenhos, a Ana passava
para o tecido e fazia aqueles desenhos. Então, eu lembro que nos bazares vinham pessoas de outros lugares ver aqueles bordados, aquele ponto cruz. Que também pelas cores, né? Tem um quadro do meu filho aqui na parede, então posso pegar, que está bem aqui. Pode, vai lá. Dá para ver, né? Então, aqui tem uma casa e tem o vulcão, né? E tem o céu. Então, não era necessariamente uma bolsa, né? Então, essa simetria elas não usavam, e essa indicação do Rudolf Steiner, é lógico, o desenho já vai mostrar em cima e embaixo, né? E elas trabalhavam realmente, então elas tinham duas regras. Primeiro, o ponto tinha que ser, cada ponto tinha que ser um cruzamento, certo? E era interessante porque ela falava que você não podia mudar o movimento. Então, você ia naquele movimento, ela virava o trabalho e você voltava igual, porque tem muita professora que vai no movimento e quando volta faz o outro movimento, né? O cruzamento. Então, sempre tem que ser igual. E a Ana era muito perfeccionista. Então, o avesso, gente, era perfeito, né? Que raiva! E ela desmanchava os trabalhos, né? Então, assim, eu amo as duas de paixão, de coração, e eu estou trazendo a experiência que eu vi elas trabalhando 15 anos assim. E gente, tem muita coisa para pesquisar. Muita coisa para pesquisar, né, gente? Porque, assim, para uma criança, desmanchar pode ser a melhor coisa daquela vida. E para outra, pode ser a morte do desejo. Então, como é que a gente vai criar uma receita ou para um lado ou para o outro? A gente tem que desenvolver uma sensibilidade para conhecer, a partir das fases do desenvolvimento da criança, também a própria criança singular, única, com as suas delicadezas, o que nos remete a uma questão política que eu não quero terminar falando dela, mas eu acabei falando, que é, politicamente, nós constituirmos, digamos, especialistas nos currículos dos trabalhos manuais Waldorf e da educação steineriana, nas escolas Waldorf, isso vai politicamente, digamos assim, nos permitir lutar por mais espaço na grade, né, gente? Por quê? Porque é uma questão política, a questão do espaço na grade. Como que você vai olhar a singularidade de cada criança, atender cada uma delas, se você tem 45 minutos por semana? Então, tem muita coisa envolvida nessa nossa legitimação a partir da especialização que a gente está propondo. Olha só, eu preciso encerrar. Desculpa cortar, desculpa falar demais hoje. Agradeço imenso as nossas queridas professoras convidadas e vou abrir a voz para a nossa Inês. E o tal do milhares de recadinhos fica para amanhã, tá, gente? Eu só quero rapidinho, Nina, agradecer o convite, porque isso eu não fiz lá no começo e eu preciso fazer agora. Muito obrigada pelo convite. Isso acontece que eu já sei que você vai estar aqui amanhã. Por quê? Porque a Márcia estava programada para amanhã. Mas, por causa da mamãe da Luciana, aí ela fez a gentileza de estar conosco hoje também, o que eu agradeço imenso. Inês, o que você preparou para a gente? Então, gente, mais uma canção de trabalho, só que agora, 4º ano, eles estudam o local onde eles nasceram, né? A cidade. Então, eu procuraria uma canção de trabalho local, tá? De preferência. Se achar, é melhor.
Então, se fosse Florianópolis, seria uma ratoeira, né? A ratoeira, as rendeiras, enquanto elas estão fazendo renda de bilro, elas estão cantando ratoeira. Então, mas não vou cantar ratoeira, vou cantar uma casa de farinha. Casa de fazer farinha, roda de relar mandioca. Amanhã por essas horas, oi, é rodinha, tem beijo de tapioca. Vamos, vamos, companheiro, não me deixe eu cantar só, que sozinho eu faço bom, oi, é rodinha, mas você faz o melhor, rodinha, oh, oh, oh. Dois de cima e dois de baixo, e a roda corre no meio. Cê de lá dá um suspiro, oi, é rodinha, eu de cá suspiro e meio. Você disse que eu sou feio, quero ver sua formosura. Cara de feijão sem sal, oi, é rodinha, temperado sem gordura. Rodinha, você diz que não me quer, me diga a razão por quê. Se eu sou feio, eu não mereço, oi, é rodinha, que beleza tem você. Eu queria ser uma rosa, daquela que está no botão, pra cantar bem miudinho, oi, é rodinha, junto do seu coração, rodinha, Muito obrigada, querida. Gente, às 18h30, a gente está lá no YouTube, batendo papo. Vamos lá. Até amanhã, 15 horas, aqui pelo Zoom. Um beijo grande, gratidão imensa, queridas professoras.